A campainha acima da porta da pequena cozinha tocou suavemente quando a porta da frente bateu. Carolina estava em pé, junto ao fogão, usando uma camiseta velha e chinelos, mexendo o caldo de beterraba. Seus dedos tremiam. Ela tentou segurar o choro. Renato, seu marido, com quem ela havia vivido por 10 anos, entrou com uma mala. Vestia jeans e o mesmo suéter que Carolina lhe dera no último ano novo. Parecia o de sempre, sério, arrumado, como se estivesse saindo para uma viagem. Trabalho. Mas seus olhos estavam frios, vazios. Ele olhou para Carolina e disse sem rodeios: "Vou levar o Trovão, fica com o Pedro", sem despedidas, sem explicações, como se estivessem dividindo os bens depois de uma mudança. Trovão, o labrador caramelo deles, estava deitado no corredor, sobre o velho cobertor, choramingando, como se sentisse o que estava prestes a acontecer. Eles haviam adotado Trovão ainda filhote, antes mesmo de Pedro nascer. Ele era parte da família, brincava com um menino, puxando brinquedos, corria pelo quintal atrás dele enquanto ele ria, e os recebia na porta abanando o rabo. E agora, Renato. Falava dele como se fosse uma TV ou um sofá. Carolina ficou paralisada. Queria gritar, mas as palavras engasgaram na garganta. Foi então que Maria Teresa, a mãe de Renato, apareceu no batente da porta. Usava o mesmo sobretudo de sempre e um colar barato comprado na lojinha do bairro. Seus lábios se abriram num sorriso sarcástico. "Pelo menos o cachorro é bem treinado", soltou venenosa. Renato soltou um riso curto, e Maria Teresa gargalhou, como se aquilo fosse engraçado. Riam como se Pedro, o filho deles de 9 anos, fosse um fardo, e Trovão, um prêmio valioso. Carolina sentiu o ar sumir da sala, mas continuou em silêncio. Não gritou, não chorou. Apenas apertou com força a concha na mão e se virou para a mesa. Ali estava um desenho de Pedro, os 3 de mãos dadas, sob um sol enorme. Ela pegou o papel e passou por Renato e sua mãe em direção ao quarto ao lado, onde o filho estava. Pedro estava sentado no tapete de pernas cruzadas, com fones de ouvido e um lápis de cor na mão. Seus cabelos escuros caíam sobre a testa, e ele coloria lentamente, como se quisesse se esconder dentro do desenho. Ele ainda não sabia que o mundo dele estava desmoronando. Carolina o observou, e o peito apertou. Ela fez uma promessa silenciosa. Pedro jamais pensaria que aquilo era culpa dele. Ela conheceu Renato quando tinha 23 anos. Trabalhava numa pequena gráfica de bairro, imprimindo cartões e panfletos. Renato apareceu para encomendar folhetos para a empresa onde trabalhava. Era gerente de vendas, seguro de si, com um sorriso encantador. Saiu de lá com o número dela. 1 ano depois estavam casados. Logo veio Pedro. No começo parecia tudo perfeito. Renato era atencioso, trazia flores do mercado, levava Carolina à represa das Palmeiras, fazia piadas que a faziam rir até chorar. Mas com o tempo, o sorriso dele foi rareando. E as palavras ficaram afiadas. Passou a controlar tudo. Desde o jeito que ela cozinhava, até como criava o filho. Se Pedro chorava depois de uma bronca, ele culpava Carolina. "Você que não ensinou o menino a ser homem." Se ela pedia ajuda, ele a chamava de chorona. Quando ela ganhou peso após o parto, ele disse que ela tinha se largado, e não foi. Brincadeira. Maria Teresa só piorava as coisas. Morava no bairro ao lado e vivia aparecendo. Sempre arranjava algo para criticar. O caldo muito salgado, o menino mal vestido pro tempo. "Agradece que o Renato ainda aguenta teus chiliques", soltou certa vez. Carolina ficou calada, mesmo com o sangue fervendo por dentro. Pedro crescia doce e observador. Percebia quando a mãe silenciava ao ver o pai entrar no cômodo ou quando ela já não ria como antes. Desenhava casinhas, sóis, Trovão com um rabão grande e pendurava os desenhos na geladeira. Mas nem ele conseguia deter o que estava por vir. Renato chegava cada vez mais tarde e Carolina chorava cada vez mais no banheiro trancada, para ninguém ouvir. A gota d'água veio numa terça-feira qualquer. Renato entrou, jogou as chaves na mesinha e perguntou, do nada: "O Pedro já fez a lição de matemática?" Carolina respondeu que sim. Ele soltou um riso seco. "Ótimo, porque eu não quero que ele cresça igual a você.
Mal consegue pagar as contas. Disse aquilo como se estivesse comentando sobre o tempo e foi para o quarto rolar o celular. Carolina ficou sentada na cozinha olhando para o chá já frio e sentiu que não aguentava mais. 3 semanas depois, Renato foi embora. Levou o trovão, suas coisas, e bateu à porta. Maria Teresa, a mãe dele, estava ali do lado de braços cruzados e boca cerrada, observando ele colocar a mala no porta-malas do carro. Carolina ficou com uma mistura de medo e vazio, um silêncio, que zumbia como um eco nos ouvidos. O apartamento que ela alugava na periferia era pequeno, 2 cômodos, um piso de linóleo velho, papel de parede com florzinhas que ela cobriu no quarto do Pedro com um azul claro. Ela pendurou uma guirlanda de estrelinhas acima da cama dele. Pedro dizia que elas o protegiam. Carolina trabalhava como freelancer, fazendo logos e banners para comércios locais. A grana era pouca, mas dava para pagar o aluguel, a comida e o material escolar. O mais importante, ela podia estar por perto, com o Pedro. As manhãs eram as mais difíceis. Pedro, que antes não parava de falar sobre dinossauros e o espaço, agora ficava em silêncio. Sentava à mesa, encarava a caixa de cereal e não comia. Carolina percebia como ele se assustava com o interfone e como tinha voltado a ter medo do escuro. Ela tentava preencher o vazio. Fazia panquecas, escrevia bilhetes para o lanche da escola, lia Harry Potter antes de dormir. Mas via seu menino se apagando aos poucos. Pedro desenhava. Desenhava super-heróis espaciais, o trovão com asas, como se o cachorro tivesse virado seu guardião. Carolina pendurava os desenhos nas paredes, mas sempre que olhava para eles, sentia uma pontada no peito. Ela queria ser forte. Mas às vezes, quando Pedro dormia, sentava na cozinha, encarava as luzes da rua piscando lá fora e pensava: como eu conserto isso? 1 mês depois da saída de Renato, chegou uma intimação. Ele tinha entrado com pedido de guarda compartilhada. 1 semana com ele, 1 semana com Carolina. Carolina ficou sentada à mesa da cozinha, com a intimação nas mãos, sem conseguir acreditar. Renato não ligava, não mandava mensagem, nunca perguntava pelo filho. No dia em que foi embora, nem se despediu do menino. E agora queria metade da vida dele. A primeira audiência foi no fórum do bairro. Um prédio velho com a pintura descascando e cheiro de mofo. Renato apareceu atrasado, com um blazer e aquele sorriso confiante. Maria Teresa, claro, estava junto, com uma bolsa cheia de empadinhas que oferecia para a secretária como se estivessem num chá da tarde em família. Carolina sentou do outro lado, com um vestido sóbrio que comprou em promoção, e ouviu o advogado dele descrevê-lo como um pai, dedicado buscando estabilidade para o filho. Ela apertava os punhos embaixo da mesa. Dedicado? Ele nem sabe que Pedro não dorme sem a luz acesa. Ela não aguentou mais. Ele nem liga para o filho. Não aparece, não pergunta nada. Porque ele quer metade do tempo com ele. Renato se recostou na cadeira e sorriu. Porque eu sou o pai. Foi aí que Carolina entendeu. Não era sobre o Pedro. Era sobre controle, sobre vencer. E Maria Teresa estava do lado dele. Começou a mandar mensagens para Carolina. Veja se o Pedro está comendo legumes, ele está tão pálido. Ou não duvido se ele estiver tirando nota baixa na escola. Renato começou a aparecer na frente da escola, com uma jaqueta chamativa onde se lia Melhor Pai, entregando barrinhas de cereal para o Pedro e cumprimentando os outros pais. Pedro voltava confuso perguntando: mãe, por que o papai disse que você não deixa eu ir com ele? Carolina mordia os lábios para não chorar. Começou a registrar tudo: mensagens do Renato, bilhetes da Maria Teresa, as coisas que Pedro dizia. Ela sabia que, sem provas, o juiz não acreditaria nela. Uma noite, Pedro entrou na cozinha com seu tablet velho nas mãos, o rosto pálido, os olhos marejados. Ele mostrou a tela para Carolina e disse: mãe, acho que o papai não queria que eu visse isso. Carolina pegou o tablet e sentiu o coração apertar. Mensagens de Renato enviadas por engano. Cansei desse moleque, cheio de frescura igual a mãe. Tô só esperando para pegar ele e fazer virar homem de verdade. Do jeito que tá, só me atrapalha. Nem parece meu filho. Carolina leu aquilo com as mãos tremendo. Olhou para Pedro, que estava de cabeça baixa,
e ele perguntou com a voz fraca: "A culpa é minha dele não gostar de mim?" Carolina se ajoelhou diante dele e o abraçou, com tanta força que sentiu o coraçãozinho do filho batendo. "Não, Pedro, a culpa não é sua. Você é maravilhoso. Quem se quebrou foi seu pai, não você." Naquela noite, Carolina não conseguiu dormir. Imprimiu as mensagens, salvou tudo num pendrive e ligou para sua advogada, Beatriz. Do outro lado da linha, Beatriz ouviu em silêncio. A voz dela ficou mais firme. "Você tem certeza, Carolina, isso é sério. Pode mudar tudo, mas... O Pedro está pronto para falar no tribunal?" Carolina ficou em silêncio. Ela não queria ver seu filho de apenas 9 anos diante de um juiz. Mas no dia seguinte, no café da manhã, foi o próprio Pedro quem disse: "Mãe, você sempre diz que a gente tem que falar a verdade quando algo está errado. O juiz tem que saber, né?" Carolina assentiu, enxugando uma lágrima. "Tem, sim, os..." Dias seguintes passaram como um borrão. Beatriz ajudou a reunir as provas, mensagens, áudios, até uma carta de Dona Maria Teresa, mãe de Renato, dizendo: "Se o Pedro não aprender a ter disciplina, vai acabar igual a sua família." Carolina juntava tudo o que podia, como se construísse uma fortaleza em volta do filho, mas Renato não parava. Escrevia: "Pedro, sua mãe, de novo, não quer deixar você vir. Eu quero sair com você, mas ela não deixa." Pedro mostrava a mensagem, para Carolina com os olhos cada vez mais tristes. A avó, Dona Maria Teresa, começou a aparecer na porta da escola. Um dia chegou a entregar para ele um pacote com um brinquedo de montar e um bilhete. "Seu pai está lutando por você." Pedro entregou para Carolina e perguntou: "Mãe, por que parece que ele está tentando me comprar?" Carolina sorriu com tristeza. Seu filho via a verdade melhor que muito adulto. Conversava com ele todas as noites, não sobre o processo, mas sobre o que ele sentia. Ele perguntava se era normal sentir saudade do trovão, o cachorro, se era normal chorar. E Carolina respondia com sinceridade, sem floreios. Na véspera da audiência, Pedro não conseguia dormir. Deitado ao lado da mãe, olhando para as luzes da estrela que ficava pendurada no quarto, ele sussurrou: "E se o juiz não acreditar em mim?" Carolina passou a mão pelos cabelos dele. "A verdade não precisa ser gritada, Pedro. Só fala com o coração que vai dar tudo certo." No dia da audiência, a sala do fórum cheirava a papel velho. Paredes frias, bancos de madeira. Um silêncio que zumbia nos ouvidos. Carolina sentou ao lado de Pedro, que apertava nervosamente o caderno onde havia anotado o que queria dizer. Seus tênis vermelhos, que chamava de "da sorte", balançavam debaixo do banco. Do outro lado, Renato estava de terno, sentado com postura impecável. Atrás dele, Dona Maria Teresa segurava firme a bolsa no colo, como se fosse para uma batalha. O juiz, um senhor de olhar cansado, entrou na sala. Todos se levantaram. Ele abriu a pasta do processo e começou a escutar. O advogado de Renato falou, primeiro, descrevendo como seu cliente queria participar igualmente da vida do filho. Carolina cerrou os dentes. Igualmente. Renato nem sabia que Pedro agora tinha medo de cachorro por sentir falta do trovão. Então foi a vez de Beatriz. Meritíssimo, pedimos a guarda completa. Temos provas, inclusive mensagens enviadas diretamente à criança. O juiz ergueu as sobrancelhas. A criança? Beatriz assentiu. E com sua permissão, o Pedro gostaria de se manifestar. A sala ficou em silêncio. O juiz olhou para Pedro. Tem certeza, meu filho? Pedro olhou para Carolina. Ela assentiu suavemente. Ele então se levantou devagar. Quero falar. Sua voz era baixa, mas firme. Ele caminhou até o juiz com o caderno nas mãos trêmulas. O meu pai me mandou mensagens. Eu não devia ter visto, mas vi. E acho que o senhor precisa saber. Beatriz entregou as cópias impressas. Pedro abriu o caderno e leu. Cansei desse moleque, cheio de frescura igual a mãe. Tô só esperando para pegar ele e fazer virar. Homem de verdade. A voz de Pedro falhou um pouco. Ele olhou para o juiz. Ele estava falando de mim. A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado, quase sagrado, como se todos estivessem dentro de uma igreja vazia. Maria Teresa empalideceu. Renato baixou o olhar encarando a mesa. Pedro continuou. Minha mãe não chora o tempo todo. Ela é forte.
Ela me ajuda quando eu tenho medo. E eu não sou um peso. O juiz cruzou as mãos sobre a mesa. Obrigado. Pedro, isso foi muito corajoso. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Pedro hesitou por um instante e respondeu. Eu não quero morar num lugar onde me tratam como um problema. Quero ficar com a minha mãe, onde eu me sinto seguro. Ele voltou até Carolina, que o abraçou apertado e sussurrou. Você foi incrível. O juiz então olhou para Renato. Tem algo a declarar? O advogado de Renato pediu uma pausa, mas o juiz interrompeu com firmeza. Já vi o suficiente. O interesse da criança vem em primeiro lugar. Com base nas provas e no depoimento de Pedro, concedo a guarda total para Carolina. Carolina fechou os olhos e soltou um suspiro aliviado. Renato permaneceu, em silêncio. Maria Teresa se levantou e saiu da sala sem esperar o fim da audiência. Pedro olhou para Carolina e sussurrou. Agora a gente pode comer panquecas? Ela riu pela primeira vez em meses. Claro, meu amor. Eles pararam em um café ali do bairro, onde serviam panquecas com geleia. Pedro escolheu com geleia de morango. Carolina pediu um chá e ficou apenas observando o filho. Os olhos dele brilhavam, e ele ria quando a panqueca se desfazia, parecendo tão leve como não era há muito tempo. Enquanto mordia um pedaço, perguntou. Eu falei direitinho? Carolina sorriu. Você falou melhor que qualquer um. Foi um verdadeiro herói. 2 semanas depois, chegaram os documentos. Guarda total para Carolina. Renato teria apenas direito a visitas supervisionadas, caso passasse por avaliação psicológica. Ele não passou. Em vez disso, foi embora. Diziam que para Fortaleza, com uma nova namorada. Maria Teresa também sumiu, sem deixar nenhuma mensagem. Carolina ficou esperando algum contratempo, mas o silêncio permaneceu. Pedro começou a florescer de novo. Voltou a desenhar histórias em quadrinhos sobre astronautas e cachorros com asas. Em um dos desenhos, Carolina era uma super-heroína que salvava o mundo com panquecas. Ela pendurou o desenho na geladeira. Pedro passou a dormir sem luz à noite, a rir mais, a fazer perguntas curiosas. Mãe, os dinossauros tinham um umbigo, Carolina respondia, e seu coração se aquecia. Ela mesma começou a respirar de novo. Pegou novos clientes, se matriculou em uma oficina de aquarela, onde outras mulheres como ela compartilhavam suas histórias enquanto tomavam chá. Ela economizava para comprar um tênis novo para Pedro e, quem sabe, para uma viagem ao litoral. Vida estava melhorando. De vez em quando, Carolina pensava em Trovão. Esperava que ele estivesse por aí correndo com o rabo abanando. Renato levou o cachorro, achando que isso era uma vitória. Mas ele deixou Pedro com Carolina, e isso foi a melhor coisa que ele poderia ter feito. Porque o filho dela era corajoso, gentil e sabia que o amor de verdade não precisa ser conquistado. Ele já é seu. Se essa história tocou o seu coração, conte para a gente. Talvez você tenha vivido algo parecido. Talvez tenha sido uma criança como o Pedro. Ou talvez só queira dizer a ele que ele foi incrível. Suas palavras importam. E se quiser que histórias assim cheguem a quem precisa, compartilhe. Agora me diz, você acha que Carolina deveria aceitar a guarda compartilhada mesmo sabendo que Renato não se importava de verdade com o filho? E até que ponto um pai ausente tem o direito de reivindicar espaço na vida do filho? Escreve aqui nos comentários de 0 a 10. Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.